Graça e paz nessa tarde maravilhosa que Deus preparou para nós, né? Um sol quente, um calor, né? E Deus tem uma palavra para nós abençoada nessa tarde. A criação do céu e da terra, e tudo o que nele se contém. Gênesis 1. No princípio criou o Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, desde o primeiro dia até aqui. Irmãos, olha que palavra extraordinária. Desde quando Deus criou esse mundo, Ele já separou a luz das trevas. A terra era sem forma e vazia, e havia treva, escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Irmãos, Deus separou a luz das trevas. Quando nós estávamos naquele mundo cruel, fazendo tudo que entristecia o coração de Deus, nós estávamos nas trevas. E quando Jesus nos trouxe para a luz, nós ficamos uma nova criatura, nós nascemos de novo. Nós vivíamos na escuridão do pecado, né? No erro, praticando coisas que entristeciam, abomináveis aos olhos de Deus. E quando uma pessoa ela entrega a vida dela para Jesus, tem que ter transformação de caráter. Deus olha para você, te traz lá do lamaçal, da escuridão, perdido, e te traz para a luz, e Ele olha para você e diz assim: sai trevas, agora na vida dessa pessoa vai haver luz. E essa pessoa ela vai para a igreja, e ela começa a frequentar a igreja, e aí as provas começam a vir, porque Deus está limpando, Deus está curando, Deus está prosperando, né? Mas Deus precisa tirar toda aquela imundícia que as trevas colocou em você, tudo aquele carrapicho, aquele vício, aquela droga, aquela bebida, aquela prostituição, tudo Deus vai tirar. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Deus fez tudo, os rios, os mares, os peixes, os animais, as árvores frutíferas, tudo. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã do sexto dia. Em 6 dias Deus fez tudo. No 7º dia Deus descansou. Irmãos, Deus não podia ter feito tudo isso num piscar de olho. Ele é Deus. Mas Ele levou 6 dias para fazer. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus gosta das coisas bem feitas. Aqui fala que Ele levou o 6º dia, de tarde e de manhã. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o 7º e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que Deus havia criado e fizera. Deus criou você.
Então você vai passar por um período na qual Deus vai precisar te criar novamente. Porque Ele te tirou das trevas, Ele viu que lá onde você estava não era bom e te trouxe para a luz. Só que um dia para Deus é 1000 anos. Nós não sabemos qual é o tempo exato de Deus. Daí Deus te tira das trevas, te traz para a igreja, te leva para a olaria. Você começa a virar luz. Você começa a ver as coisas diferentes. Você começa a sentir nojo do mundo ali fora. Você começa a ter pavor dos pecados. O Espírito Santo que habita em você agora não aceita dividir a casa dele com imundícia. Não aceita dividir a casa dele com coisas mundanas. Mas só que você não aceitou o processo de Deus. Você achou que a tua bênção está demorando demais. E começa a voltar para as trevas. E começa a participar nas trevas. Começa a sair da presença do Espírito Santo. Se o próprio Deus levou 6 dias para fazer a criação dele, de todas as coisas, você não quer esperar o tempo de Deus para as bênçãos chegar na tua vida. Você acha que está demorando demais. Mas muitas vezes, irmão, a bênção está demorando por sua culpa, por sua rebeldia, porque você é desobediente. Você não vive o evangelho genuíno. Você na igreja é uma coisa e fora da igreja você é outra. Deus não tem como tirar você das trevas, meu irmão. Você finge que é uma luz lá dentro da igreja, mas todo mundo já viu que você está apagada, que você não tem mais brilho. A quem você quer enganar? Não adianta você louvar bonito, cantar, né? Porque louvar você não louva coisa nenhuma. Não adianta você cantar, ter uma voz de canarinho, ser soprano, fazer a primeira voz, né? Sendo que você não adora mais Deus. Quando o Senhor te tirou das trevas e te trouxe para a luz, você estava começando a ter a sua luz própria. A sua luz ofuscava as trevas. Então muitas vezes quando nós chegamos à casa de Deus, nós passamos provações mesmo, meu irmão, minha irmã. Tá achando que você vai chegar na casa de Deus? Ah, pá, só benção. Para! Eu e o pastor Jailton, meu Deus! Nós perdemos apartamento, perdemos casa, fomos humilhados, espisoteados, xingados. Mandaram a gente morar na sarjeta. A própria família. O próprio pastor, na quem nós amávamos. Igual o pastor trabalhou lá, levantando a obra, aquela igreja. Deu o melhor dele, porque se esforçou pra caramba lá, para construir o templo do Senhor. Porque ele não conseguia um trabalho, ele foi humilhado por esse pastor. Até hoje, o pastor Jailton perdoou. Mas sempre nós falamos, contamos esse testemunho. Ele disse para nós saímos, ele chamou nós para ir na igreja e o pastor todo feliz falou assim: pastor Ivete, vai ter uma benção, amor. Eu falei: não vai, Deus está me mostrando um punhal sendo enterrado nas nossas costas. Porque Deus já me dava visão, Deus já me dava visão, já tinha o dom da visão. Aí o pastor falou: está repreendido, né? Foi todo feliz, achando que era um emprego, que era uma porta de trabalho. Mas não era não, irmão. Era uma punhalada. E ele disse assim: ó, é o seguinte, você não consegue uma porta de emprego, então agora vamos ver o que vai acontecer, eu vou colocar vocês no banco. Eu falei na cara do pastor, eu falei na cara dele: eu não falei para você, amor, que seria uma punhalada? Só que fomos embora chorando. Só que a minha casa não parou. Os obreiros, os pastores indo na minha casa, falando conosco, todo mundo indignado. O pastor pediu para contar um testemunho, pregou o microfone e falou: eu fui colocado no banco com a minha esposa, porque eu não consigo emprego. Porque eu e ela não cometemos nada de errado. Eu quero que a igreja fique bem consciente disso.
o pastor ficou envergonhado. E num outro culto, estava um pastor muito abençoado, que é o pastor Valdir Cantoni, um homem de Deus, na qual eu e o pastor Jailton respeitamos muito. E ele falou coisas maravilhosas para nós. Tanto que primeiro culto da nossa primeira igreja que nós abrimos, foi ele que fez a abertura desse culto. E foi um culto maravilhoso, na qual ele diz: olha que coisa linda que Deus tem na vida de vocês. Que glória, o louvor de vocês. Eu não sabia que vocês louvavam com tanta unção assim. Vocês são muito abençoados. E ele profetizou bênçãos e bênçãos na nossa vida. Esses tempos mesmo nós estivemos lá agradecendo ele e mostrando para ele a glória de Deus que Deus tinha feito na nossa vida. Nós amamos o pastor Valdir Cantoni. É um homem que a gente deve muito respeito, porque é um homem de oração, um profeta de Deus. Viu, irmãos? E o pastor Jailton e eu aprendemos a lição. Nós ficamos só um tempinho ali, já saímos. Mas nós sempre fomos humildes. Porque o dia que Deus nos deu um cajado, nós fomos até o nosso pastor, o Wilson, e pedimos para ele nos abençoar. E dobramos nosso joelho lá na cozinha da casa dele, aonde ele abençoou a minha vida e do pastor. Nós não saímos em rebeldia. Nós saímos abençoados. Então, meu irmão e minha irmã, às vezes é necessário Deus fazer algumas coisas na nossa vida, porque em todo lugar nós temos um tempo de ficar. Você entendeu? Nós tivemos um programa muito abençoado na Rádio Difusora de Londrina. Deus, assim, espiritualmente falando, nosso ministério é extraordinário. Deus honra tudo aquilo que coloca na nossa boca, tanto do pastor Jailton quanto na minha, espiritualmente falando. Então, meu irmão, você tem que entender que tudo tem o tempo de Deus. Você acha que Deus não poderia ter criado o mundo em 6 dias? Ele poderia ter criado, quer dizer, num segundo. Era só ele imaginar e o mundo estava feito? Não, ele fez tudo com muito amor, com muito carinho. Então você quer chegar hoje na igreja de tudo quanto é jeito, todo detonado, estragado, não quer ir para a olaria de Deus? A olaria de Deus tem um processo, irmão. Primeiro pega o barro, amassa o barro, molda o vaso, aí ele vai para o forno. Se ele sair do forno com imperfeição, com rachadura, ele é jogado fora, porque não serve mais para nada depois de endurecido. Aí o que acontece? Faz-se um novo vaso, e aí Deus vai moldando de novo, o oleiro vai moldando de novo, até ficar um vaso perfeito para receber as bênçãos de Deus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que Deus dá uma pontinha de bênção e a pessoa já se perde. Por quê, pastor Ivete? Porque não deixou o vaso ficar no ponto certo, tirou antes do forno o vaso. O vaso não estava preparado, não tinha sido passado nenhuma das lixas ainda, porque depois que o vaso sai do forno, ele passa uma lixa mais grossa, depois outra, depois outra, depois outra, até ele ficar perfeito, várias lixas. Talvez você ainda está na lixa mais facinha, a primeira já está murmurando, já está reclamando, já está achando ruim, mas tem mais lixa vindo aí, meu irmão. Deus vai lixar mais, porque o vaso tem que estar perfeito para Deus encher de azeite. Deus não enche de azeite vaso com rachadura. Vocês precisam entender isso. Quando vocês entenderem que o vaso precisa, depois que sai do forno ainda, precisa ainda ser lixado para que fique perfeito. Mas você quer no seu tempo, você quer na sua hora. Você vai nesses lugares onde eles prometem: ei, papacinho mandou te dizer, filha, que está operando na tua vida. Eita, vaso de honra, Deus te disse que amanhã está te dando uma chave de um carro. Deus manda dizer que está te dando uma chave de uma casa. E aí? Bota lá dentro, o vaso está cheio de rachadura, sai tudo para fora e você não recebe nada.
Nada. E aí você diz o quê? Mas aquele que colocou azeite em você não tinha mais azeite puro. O azeite já tinha vazado tudo. Aí ele misturou uma água suja lá no meio, um azeite comumzinho, um óleo lá qualquer, para dizer para você que era azeite. Como você já não estava mais na unção, naquele primeiro amor, você recebeu, mas você estava com tanta rachadura que do jeito que descia, saía. Irmãos, pelo amor de Deus, volte àquele primeiro amor, naquelas igrejinhas onde a unção de Deus era derramada, aonde o Espírito Santo de Deus podia habitar, onde o Espírito Santo de Deus bradava com sabedoria. Hoje o Espírito Santo está fora da igreja porque ele não pode entrar. Ele fica olhando na porta do lado de fora, chorando, observando o que está acontecendo nas igrejas hoje. Meu Deus, meu Deus, o Senhor tem o tempo certo para operar na minha e na sua vida. Ainda que você não entenda por que está demorando a minha bênção, por que eu não recebi ainda? Sabe por quê, irmão, irmã, que você não recebeu a tua bênção ainda? Porque se Deus tivesse te dado, você já estava no inferno. Você já teria perdido a sua bênção. Você já teria se desviado da presença do Senhor. Eita, 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 que Deus está falando nessa tarde, hein? Eita glória! Eita glória! Eita glória! Eu sinto a glória de Deus aqui nesse momento. Irmão, Deus está falando nessa tarde. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Deixa Deus fazer o milagre no tempo dele. Aleluia! Não é no seu tempo não, minha irmã. Não é no seu tempo, porque o seu tempo é errado. O teu relógio é errado, não é o relógio de Deus. Irmãos, tem coisas que nós não entendemos na nossa vida, que nós passamos, provações que nós passamos. Todos os vales que eu e o pastor Jailton atravessamos nessas 4 décadas, Deus nos sustentou, Deus nos ajudou. Deus foi à nossa frente. Deus quebrou todo o jugo. Deus quebrou toda a cilada, toda a feitiçaria, toda a macumbaria. Deus quebrou toda a inveja, toda a língua que se levantaram contra nós e oculto. Deus quebrou. E Deus colocou na balança desse povo que fala contra nós. Está pesada a balança deles, porque o Senhor diz que o culpado ele não terá como inocente. É bíblico. Então não se preocupe. Deixa Deus agir no tempo dele e da sua vida. Seja um crente fiel com Deus, meu irmão. Não seja um crente fofoqueiro, um crente maligno, que fala mal do ungido, de uma ungida de Deus pelas costas, não. Seja um crente fiel. Você vai ver como as coisas vão mudar dentro da tua casa. Deus vai colocar anjos ao teu redor para te proteger, para te livrar, para te abençoar, para cuidar de você. Espera o tempo de Deus. Não queira apressar o tempo de Deus, saindo, caçando aí falsos profetas, colocando em apriscos que só tem erva envenenada para se alimentar, porque não quer esperar o tempo de Deus. Deus manda dizer para você nessa tarde: ei, fica no aprisco de Deus, porque senão até o que você tem lhe será tirado. Viu? Presta atenção. Lembra que Deus poderia ter feito o mundo em apenas
um piscar de olho, um pensamento, mas ele levou 6 dias e ainda conferiu no 7º se estava tudo perfeito para ele descansar. Então espero o tempo de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. E eu tenho certeza, glória, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, eu estou chorando na presença desse Deus. Porque essa palavra veio da sala do trono, ela veio quentinha para o nosso coração nessa tarde. Vamos esperar o tempo de Deus na nossa vida. Não queira apressar o tempo de Deus, porque fiel é aquele que te prometeu. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixa teu joinha, deixa teu like, compartilhe. Irmãos, Deus ama a tua alma. Não entrega ela ao inimigo. Deixa Deus cuidar para você, amém?